Maravilha. Bom, boa noite a todos. Agradeço a atenção de todos aí. Acredito que todos vocês aí que estão assistindo aqui têm algum tipo de interesse, não só em liderança, mas autoconhecimento. É um assunto muito bacana. Acho que é interessante para que todos nós conheçamos aí todas as técnicas, né, e tudo que é possível se fazer com a autoliderança. A intenção aqui, na verdade, é fazer uma breve apresentação, como se fosse uma aula, uma palestra, mas é interessante também que vocês participem dentro do possível, que vocês possam aí interagir comigo também, para nós debatermos algumas situações do cotidiano de vocês, tá? Então, fiquem à vontade, fiquem tranquilos aí para perguntar qualquer tipo de questão e até depois eu posso tentar alguma interação aí com vocês com relação a alguma experiência pessoal de vocês. Aqui tem alguém que já conheceu, já ouviu falar sobre autoliderança? Tem alguma noção? Se quiser falar, pode ficar à vontade, tá? Bom, vamos lá. Bom, o tema hoje é o self-leadership. Na verdade, ele como se fosse uma aula de uma abordagem de liderança, de uma experiência um pouco mais imersiva, mas ele é um dos conceitos mais importantes dentro do autoconhecimento, da alta gestão, tá? Deixa eu só abrir a página. Vamos lá. Quais são os objetivos dessa alta liderança orientada à construção de uma gestão inovadora? O objetivo, basicamente, é ter um contato com essa habilidade de um autoliderar, proporcionando confiança, foco e resiliência. Ou seja, não é apenas um estudo, um conteúdo, na verdade acaba sendo uma filosofia de vida, tá? Essa filosofia de vida é a forma como vocês interagem, com a forma como vocês lidam com as questões do dia a dia, e nós temos aqui uma responsabilidade muito grande de quê? De realmente nos reconstruirmos e também nos estruturarmos aí para um dia a dia muito mais é, conectado com os nossos objetivos, sejam eles pessoais ou profissionais. E o papel do líder hoje em dia, na verdade, ele precisa muito mais ter um autoconhecimento, um autocontrole, uma inteligência emocional. E a ideia hoje é passar alguns insights para vocês. Logicamente que vai ser, tem um pouquinho, que eu acho que é meio. Geralmente é sempre maçante a gente passar um conteúdo, alguns conceitos, mas o mais interessante é nós trocarmos algumas informações, algumas ideias, então não tenham medo de conversar, não tenham medo de expor algumas ideias, não tem ideia certa ou ideia errada, mas tem as nossas ideias e abordagem frente ao que nós acreditamos, tá bom? Então, dentro desse conceito de autoliderança, nós temos alguns benefícios que nós precisamos ter muito claro. Esse benefício pessoal, tá? Ou seja, relacionamentos sólidos, ou seja, quando nós nos conhecemos, conhecemos as nossas emoções, a vantagem de tudo isso é que nós conseguimos não só entender as outras pessoas, como nos conhecer e saber até que tipo de atitude são positivas e negativas. Hoje mesmo, por exemplo, eu vivenciei momentos muito complexos, muito confusos, como também momentos muito bons, né? Muito alegres, tristes. Então, assim, é um turbilhão de emoções que nós vivenciamos o dia todo. Logicamente que para você estar preparado por uma apresentação, estar preparado para um trabalho, alguma coisa do tipo, você tem que trabalhar da melhor maneira possível para entregar a melhor o melhor resultado para os outros, logicamente, mas é realmente nutrir esse tipo de relacionamento, coisas mais sólidas que têm um significado, não só para você, mas com as pessoas que estão ao seu lado. E no caso do líder, logicamente que são os nossos pares, os nossos liderados. A redução do estresse, na verdade, hoje o estresse ele é um problema de todas as pessoas estão sobrecarregadas, excesso de tecnologia,
excesso de trabalho, as pessoas hoje se acham multitarefas, então querem fazer de tudo ao mesmo tempo, trazendo resultado, performance. Nós somos exigidos de uma maneira muito impulsiva, de uma maneira muito, vamos dizer assim, até mercantilista em tudo na vida profissional e com certeza na vida pessoal acaba exigindo muito mais de nós nesse momento. Então, assim, a autoliderança, esses 9 itens que eu vou passar para vocês, vai se tornar parte de um exercício diário, tá? Então, tem uma coisa que eu percebi em todos esses anos e que os grandes gurus aí da liderança sempre falaram, você pode ler centenas de livros, você pode adquirir horas e horas de palestras e de cursos, MBAs e treinamentos, mas se você não se propor a exercitar, de nada vai valer ficar aqui 1 hora me ouvindo, ou seja, ouvindo qualquer outra pessoa. Na verdade, nós temos que nos abrir para recebermos essas orientações e colocarmos para fora também tudo que nós queremos desenvolver como pessoa e também como profissional. Então, tudo isso que vamos trabalhar tem um intuito também de, como eu te falei, redução do estresse, né? Nós precisamos controlar essas emoções internas, controlar essas questões para a autoliderança, ou seja, precisamos ter o controle do nosso interior, né? Das nossas atitudes. Então, por isso que se chama autoliderança. Nós precisamos sempre estar buscando a felicidade e a satisfação. Então, logicamente, o que é uma felicidade para mim? O que é uma felicidade para você? O que é uma satisfação pessoal? O que é uma satisfação profissional? Nem sempre está ligado ao dinheiro, nem sempre está ligado ao bem-estar, conquistas, sejam materiais, mas sim, para muitas pessoas, a satisfação e a felicidade está em ver o filho bem encaminhado, com saúde, saindo e voltando para casa com segurança. Então, tudo isso, na verdade, precisa ser levado em consideração. E a iniciativa e resiliência, então, a autoliderança, que é o self-leadership, ele busca nós termos sempre essa iniciativa. Então, assim, dar o primeiro passo nem sempre é fácil para muitas pessoas, tomar a iniciativa de muitas coisas é muito fácil, e hoje eu presencio isso no dia a dia. Eu sou líder de várias iniciativas, de várias frentes, né? Então, assim, nós percebemos que nem sempre, a grande maioria do tempo, as pessoas tomam essa iniciativa, colocam a cara a tapa, e para que isso aconteça, para que você seja esse líder dentro de si mesmo, precisa ter resiliência, precisa acreditar no que você quer ser como profissional, o que você quer construir. Por mais difícil que seja, não é impossível, mas você precisa dar o primeiro passo. E isso, a autoliderança te ajuda nesse sentido. E, logicamente, te ajuda a conquistar objetivos. Então, esses são os principais benefícios pessoais, tá? Temos os benefícios profissionais. E é incrível que tudo, quando nós perseguimos os nossos benefícios pessoais, né? Ou seja, nada que esteja ligado no primeiro momento à nossa carreira, à nossa vida profissional, você acaba refletindo isso para o seu meio profissional. Então, nós percebemos que tudo é um equilíbrio. Você não pode ser feliz apenas na vida pessoal e não na profissional, e nem só na profissional e não na vida pessoal. Se nós não tivermos esse equilíbrio, fica muito difícil. E para a vida profissional, essa autoliderança nos ajuda ao quê? A ter uma criatividade e inovação. Ou seja, aquele processo criativo. Ontem mesmo, o pessoal do trabalho, o pessoal da associação a qual eu presido, brincou bastante, falou: Nossa, Ricardo, hoje você está empolgado, você está extremamente criativo, criando várias coisas, layout, design, ideias bacanas, porque eu tive um momento de reflexão, um momento de entrega, um momento de felicidade, de conquista, e logicamente tudo isso me trouxe muita energia positiva, não só do que eu emanava, mas sim também do que eu recebia, né? E essa energia positiva que nós estamos recebendo, nem sempre nós percebemos de onde ela vem. Logicamente, que é exatamente essa autoliderança que nos faz ter um discernimento, um aprendizado para lidar com tudo isso. Por isso que eu digo, isso aqui não é
uma estratégia, um planejamento. Na verdade, isso aqui é uma filosofia de vida, que muitos profissionais que se destacam no mercado se propõem a sempre desenvolver esse lado e esse sentido. Então, nós colocamos aí que a criatividade e a inovação sempre são os maiores benefícios. Aí, nós sempre acabamos tendo uma cabeça oxigenada, com energias positivas, e sempre vamos querer inovar. Inovar para evoluir, para crescer como pessoas, como profissionais, e essa criatividade é natural. Isso faz parte da flexibilidade cognitiva. Ou seja, nós trabalhamos no nosso dia a dia, trazemos esses insights, todas essas frentes positivas, saber lidar com essas questões negativas que acabam minando, né, como pessoa e como profissional. Então, tudo que você consegue gerenciar com isso fica muito mais simples. É como se você tivesse um carro muito bem trabalhado em todas as suas engrenagens. Aquele carro que vive te dando problema, com certeza você não consegue ter uma experiência bacana, uma digeribilidade, um consumo ideal de combustível. Então, é muito parecido, tá? O benefício profissional também é na tomada de decisão e performance. Então, a partir do momento que nós nos propomos a ter uma autoliderança no nosso dia a dia, nós conseguimos produzir muito mais. Então, assim, poxa, eu trabalho das 8 até 9, 10 horas da noite, em muitos casos. Hoje é um dia especificamente parecido com isso. Então, assim, como que a gente vai aguentar ter o mesmo gás das 7, 8 horas da manhã às 9 horas da noite? Então, assim, são decisões que nós tomamos durante o dia e que isso ajuda na nossa performance. Até porque ter só performance sem ter estratégia, você tem um desgaste, né? Então, você acaba desgastando a sua energia e não conseguindo chegar com o pico do que você precisa até o final do dia. Consequência disso é quando você vai acordar no outro dia, você está acabado, você precisa de 2, 3 horas para se restabelecer, tá? O engajamento de equipe, isso é muito importante para que você tenha nessa autoliderança, você ter esse engajamento da sua equipe, porque você, como líder, você vai ser sempre o reflexo para a sua equipe. E quando a gente coloca isso na nossa vida pessoal, quando nós temos essa autoliderança, todos esses benefícios, nós conseguimos também trazer isso para a família. Então, você pega um pai de família, uma mãe de família, que tem filhos agregados e parentes próximos, né, pai, mãe, que estejam dentro do seu círculo familiar que você mora no dia a dia, pode perceber quando você tem uma pessoa ali que consegue conduzir tudo de uma maneira muito positiva, as coisas acabam, por mais difíceis que sejam, elas conseguem trazer isso de uma maneira muito positiva e ajudam indiretamente todas as pessoas que estão no seu convívio. E o inverso também é verdadeiro, quando você é sempre aquela pessoa negativa, não tem iniciativa, parece que você contamina todo aquele ecossistema. E se você tem uma pessoa, um filho que ali faz e acontece, ele acaba contaminando de uma maneira positiva toda a família. Isso é muito perceptível em vários casos que são estudados. Os objetivos e resultados claros, então você acaba tendo toda um condicionamento no seu dia a dia, então você sabe exatamente onde você quer chegar no curto, médio e longo prazo, tudo fica muito mais claro para você perseguir. E essa autoliderança vai te dar todo esse ânimo, todo esse gás aí para você conquistar tudo isso. E, logicamente, a expansão do colaborativismo do grupo. Eu costumo falar que a palavra mais importante em algumas frentes é a colaboração. Ou seja, quando você colabora, você está interagindo com pessoas, você está compartilhando conhecimento e estatísticas mundiais comprovam que você aprende muito mais quando você ensina, por exemplo, 90% do conhecimento adquirido está exatamente quando você está ensinando, passando o seu conhecimento, a sua experiência para as outras pessoas, que é exatamente o que eu estou fazendo hoje. 80% quando você interage, 65 a 70% quando você troca algum tipo de experiência, convive com outras pessoas. Então, mostra o quanto que as pessoas
são importantes uma na vida das outras, e essa autoliderança ajuda vocês nessa expansão do colaborativismo com o grupo, né? Então, acredito que, de alguma forma, vocês tenham pessoas que trabalham com vocês, em algum momento vocês precisam ser os líderes, não necessariamente você é o gestor, mas você precisa ter aquela pegada de líder para que você resolva certas questões. Não importa se você tem duas, três pessoas dentro do seu grupo, ou se você tem 1.000 pessoas a qual você está liderando. Então, eu tive a oportunidade de vivenciar essas questões no curto, médio e longo prazo, de pequeno e médio porte, e todas elas têm esse conceito nesse sentido, tá? Deixa eu passar agora, que aí a gente vai para a forma como nós podemos desenvolver a autoliderança. Então, são 9 itens que nós temos que exercitar no dia a dia, ou seja, autoconhecimento, a autodeterminação, a gestão do nosso tempo, as questões de responsabilidade, a disciplina, autonomia com autenticidade, percepção de si e dos outros, a consciência e o planejamento. Então, são 9 itens que a gente vai passar brevemente sobre cada um deles, para nós termos aí alguns insights bacanas nesse sentido, tá? Então, aqui quando nós vamos falar do primeiro, que é o autoconhecimento, onde você vai começar a desenvolver essa autoliderança. Ou seja, o que é o autoconhecimento? Revisão de suas crenças limitantes. Essas crenças são pensamentos impositivos criados ao longo da vida. Podemos revisitar crenças do tipo hereditárias, pessoais, sociais, lógica equivocada, desculpas e medo. Ou seja, é, como eu falei, para que você conheça outras pessoas, mesmo dentro de um contexto de um grupo ou da sua equipe que você lidera, primeiro você precisa se autoconhecer. E o autoconhecimento, ele pode ser extremamente impactante para algumas pessoas e principalmente é, despertar traumas que nem ela mesma lembra, né? Então, assim, nós precisamos revisitar algumas questões, que nós tivemos momentos de alegria, momentos de tristeza, momentos de frustração, momentos de sucesso. Então, nós temos essas crenças limitantes. As hereditárias são as mais complicadas para para nós nos autoconhecermos. Por exemplo, hereditário é aquele pai, mãe, um exemplo, tá? Não estou falando que isso acontece, mas assim, ou aquele pai, mãe que subjuga o filho, não, isso você nunca vai conseguir, para de ficar se matando e vai trabalhar, não fica além desses negócios, larga esse tipo eh, de hobby que você tem, isso daí não vai te levar a lugar nenhum. Então, são questões negativas que as famílias colocam, com famílias, amigos e até pessoas do seu meio que colocam como crenças limitantes. Eu cheguei a ouvir quando era bem mais novo, na época da faculdade, de uma menina que eu conhecia, e ela falou assim: Poxa, Ricardo, para que você estuda tanto, se mata tanto, cara? Nossa, isso daí, aí você vai ver, você não vai usar nada disso. Ou então, para chegar onde você está querendo, será que vale a pena? Não é mais fácil você trabalhar e tentar fazer uma coisa, ficar estudando tanto assim, será que vale a pena? Porque faz anos e anos você não tem nenhum resultado. E aí aquilo ficou na minha cabeça, né? Logicamente que são crenças que as pessoas procuram limitar você de alguma forma, talvez não de forma proposital, mas é um próprio medo delas e que também traz de forma negativa para você. Então, assim, nós temos algumas crenças pessoais, o que eu acho de mim mesmo, algumas questões que eu tenho de preconceito, preconceitos, né? Então, assim, poxa, não vou atender aquele público porque aquele público lá não tem dinheiro. Então, assim, poxa, por quê? Na verdade, será que você conhece realmente aquele público que você quer atender? Será que você realmente conhece a sua equipe? Nossa, esse pessoal eu já vi isso. Nossa, esse pessoal da minha equipe, eu não vou nem perder meu tempo, porque é tudo burro. Eu vou fazer do jeito que eu acho que eu tenho que fazer e as pessoas fazem como elas podem, não puder, eu mando tudo embora.
E aí eu vi aquela visão do empreendedor, eu falei, poxa, mas você chegou a conhecer o pessoal? Na verdade, para que a sua empresa cresça, você vai ter que revisitar as suas crenças limitantes, porque você está bloqueando tudo isso. Então, são coisas que realmente são crenças limitantes e visões totalmente equivocadas, que são exatamente a lógica equivocada. Você tem falsas crenças, falsos paradigmas que precisam ser quebrados. Então, nós temos as questões limitantes também, que são das sociais, então a própria sociedade acha que quem veio de uma comunidade carente não vai conseguir, num curto prazo, conquistar algum um tipo de sucesso, seja financeiro, ou seja de notoriedade, de conhecimento, não vai conseguir impactar. E nós vemos constantemente que pessoas superam todas essas crenças. Por quê? Elas conhecem o seu potencial e buscam sempre conhecer as outras pessoas, tá? E evitar desculpas, medo. O medo, na verdade, ele é importante para nós sermos cautelosos, mas o medo não pode ser uma crença limitante. Muita gente deixa de fazer as coisas por medo, né? Então, poxa, quanto mais medo você tem de algumas situações, mais você recua e deixa de expandir na sua vida pessoal ou profissional, tá? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer fazer alguma colocação com relação ao autoconhecimento? De que forma que isso se acredita que o autoconhecimento pode transformar uma pessoa, pode, logicamente, na minha visão, o autoconhecimento assusta e muito, sempre quando você revisita as suas emoções e tenta trabalhar elas de alguma forma, mas é um trabalho que todos nós podemos fazer no dia a dia, colocando no lápis, questões que são positivas, negativas da sua vida. Então, assim, eu já fiz isso diversas vezes, até mesmo sozinho. Poxa, eu preciso, num treinamento específico, de motivação, por exemplo, um treinamento motivacional, que é bem diferente desse formato que nós estamos falando de conhecimento, né, de autoconhecimento. Então, para ter esse pique, eu tenho que lembrar daqueles momentos de sucesso que eu já bati 400% da meta, que eu conquistei, que eu multipliquei em 5 vezes a quantidade de funcionários da minha unidade de negócio. Então, são coisas que me ajudam a trazer algum tipo de motivação para a minha equipe. Ou seja, tentar entender qual foi a origem, quem era o Ricardo naquela época, o que que o Ricardo construiu, o que que o Ricardo entregou para aquela equipe, para que nós consigamos crescer também nesse momento. Então, assim, nós revisitarmos alguma história, ou seja, eu preciso me conhecer. E também as questões ruins. Onde que o Ricardo foi bom, mas onde que ele também foi mal, né? Onde que eu atuei de uma maneira ruim, que eu fui arrogante, prepotente, fui imaturo, fui negligente em alguns casos, para que isso não aconteça. Então, errar é humano, persistir no erro é burrice e uma inocência que não te leva a nada. Então, esse é um ponto muito importante que a gente tem que sempre se atentar. Então, o autoconhecimento ele é muito importante nesse sentido. E nós temos também, continuando a autoliderança, a autodeterminação, ou seja determinado, Ricardo, né? Oi? Rodrigo, posso te fazer uma pergunta em relação ao tópico anterior? Pode, claro. É, Pode me interromper a hora que vocês tá, precisarem. Pode. você com a sua experiência, né? É, essa autorrevisitação, ela pode ser. Isso é uma pergunta, tá? Tá. Além de autorrevisitação, a gente pode utilizar também pessoas, é, como você falou, não só, né, na parte pessoal, mas também pessoas da parte de amizade, e Uhum. até de trabalho, para que possa te dar esse feedback também. Isso é factível? Sim. Na verdade, é o que nós chamamos de feedback reverso, né? Por Isso, exemplo, perfeito. na verdade, o que nós sugerimos é realmente é igual aquele conceito, self-coach, né? Na verdade, a autoliderança, o autoconhecimento, antes de nós
perguntarmos para alguma pessoa, ou seja, para terceiros, amigos, parentes, primeiro sugiro que você faça uma autoanálise, um autoconhecimento. Como eu te falei, aqui tem o 1, aí você vai seguindo até o 9, uma sugestão. Vai fazendo num caderno. Eu fiz muito isso, tá? Depois que eu fiz na época, um bom tempo atrás, um self-professional coaching, é, eu comecei a perceber que eu poderia fazer isso sozinho. Então, antes de perguntar para essas pessoas e ter um feedback reverso, por que que é necessário? Por que que nós sugerimos que você faça consigo mesmo? Para você se conhecer, para que você Não, perce... perfeito. A minha pergunta foi exatamente isso. Aham, Feito nossa, desculpa, passou um aqui. aham, Feito esse primeiro todo esse autoconhecimento, aham, depois de a gente fazer tudo isso, né? E você está começando aí, né? Vamos chegar em todos os tópicos. uhum, Mas essa foi uma pergunta de, a hora que eu fizer tudo isso e buscar tudo lá, no, né? Toda uhum, meu interior, toda a experiência que eu tive e tal, vale depois, né? Realmente seria isso mesmo. uhum. Você até falou isso aí, eu vou melhorar. Vale depois de tudo isso buscar esse feedback para ver se é como você mesmo comentou, porque às vezes no decorrer eu tenho 53 anos de idade. Então assim, no Aham. decorrer disso daí, a gente realmente não consegue enxergar ou consegue revisitar ou lembrar às vezes que você foi em determinado momento não foi tão legal, Uhum, por mais que não tenha tido a intenção, mas passou uma forma de arrogância, como você comentou aí, né, de várias uhum. outras. Então, isso às vezes você não consegue resgatar. É isso que eu estou te falando, mesmo fazendo esse autoconhecimento, eu acho que, né, inicialmente, né, como você falou, você já tem experiência de vários. De repente, isso pode lá, depois de ter feito tudo, ajudar a você trazer algumas coisas que você. Por isso que eu fiz essa pergunta. Sim, entendi. Não, é perfeito. Na verdade, assim, pode e deve, tá? Na verdade, quando nós colocamos essa parte do feedback reverso, ou seja, você conversando procure separar, assim, parentes, próximos, alguns amigos, colocam 3 pessoas, um parente, um amigo e uma pessoa do setor profissional. Só que você esteja preparado para ter uma resposta de pessoas que nem sempre elas estão preparadas para dar um tipo de feedback. Por quê? Elas acabam transmitindo uma crença delas sobre a sua pessoa, que também é muito bom, tá? Então você vai ter que saber discernir e falar assim, poxa, nossa, mas aquela pessoa me deu um feedback, mas eu acho um absurdo. Tem aquele conceito de Ishikawa, né, de causa e efeito, né? Então, todo efeito ele tem uma causa. Então, isso é muito bom e nós temos que avaliar até as críticas, né? Por mais difícil que seja, a gente ouvir algumas coisas de algumas pessoas e aí aquela pessoa teve uma percepção e falou, ó, eu acho que você era assim, ou então você fez isso, você fez aquilo. E aí depois você começa a falar, poxa, então eu acho que faz sentido, eu vou mudar. Tem coisas que você fala, tudo bem, eu acho que não faz muito sentido, mas aí, se for alguma coisa que te incomode, que te atrapalhe muito num feedback de uma outra pessoa, aí eu sugiro que você busque um profissional que já tem alguma experiência nesse sentido de liderança, de gestão, de autoconhecimento, de mentoria, coaching. Não precisa ser nenhum milagroso, né? Mas uma pessoa que saiba focar também em algumas questões, porque isso acontece muito. Tinha um negócio que me Ah, incomodava legal. muito. Vou dar um exemplo meu, né? Por exemplo, eu tive feedback de várias pessoas que depois que me conheciam, falavam assim, cara, Ricardo, nossa, você é uma pessoa totalmente diferente do que eu imaginava. Eu falei, nossa, mas por quê? Não, esse seu jeito, né? Assim, sei lá, você vem imponente, peito aberto e cheio de si, e pior que assim, você conhece, você sabe o que você fala, mas no primeiro momento eu te achava muito ríspido, né? Uma pessoa muito séria e que assustava em alguns momentos, porque a gente sempre pensava em debater alguma coisa, só que você sempre tinha uma resposta muito rápida para tudo, né? Eu sempre busquei ter uma flexibilidade cognitiva e ter como é que chama? Um raciocínio muito rápido, né? E essa questão
de se ter um raciocínio muito rápido, para muitas pessoas é ruim, elas se sentem muito subjugadas. Eu comecei a ouvir, eu falei, poxa, ouvi de uma, duas, três, eu falei, caramba, e não era por maldade, é porque, sei lá, é o meu jeito, eu sempre gostei de andar assim, e fazer academia, servir o exército, e aí você tem aquela disciplina, você tem postura, só que aí eu comecei a humanizar algumas ações. Falei, poxa, eu também não posso, eu tenho que ser mais próximo das pessoas, eu tenho que respeitar porque as pessoas são diferentes. Então, o meu jeito, para muitos era muito legal, mas para outros, as pessoas acabavam se fechando e não me conhecendo como eu era. Depois, com o tempo, as pessoas falavam assim, cara, você é engraçado, você faz a gente dar risada, e eu nem imaginava isso de você há meses atrás. Isso me incomodava. Aí, o que que eu fiz? Tinha um coach, um amigo meu que a gente estudou junto, e aí eu conversei e foram exatamente essas crenças limitantes que eu achava, principalmente as sociais, né? Que para você ser admirado, ser respeitado, você tinha que ter uma postura específica e foram algumas coisas que eu mudei. Então, foi um exemplo para mim que foi bem legal nesse sentido, que é o que geralmente é o que me vem à cabeça, né? Não sei se ficou claro para você, Rodrigo. Perfeito, claríssimo. Muito bom. Ah, então, é isso. E é muito bom, tá? Eu acho que não tem certo ou errado. Na verdade, tem o que faz bem para nós no primeiro momento. E se para você interessa que isso faça bem também para as pessoas que estão ao seu lado, para os seus liderados, poxa, vai ser uma Sim, coisa natural, né? sim, 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 claro. Sim, Perfeito, é isso aí. tá? Buscar melhorar sempre, né? Isso, exatamente. Nós estamos numa eterna evolução. Eu vou falar isso também em alguns tópicos, que é principalmente quando a gente tem a autoconfiança. A autoconfiança é o pior dos estágios, porque é onde você mais é, tá? Isso que é o problema, Ok, ok. tá? Bom, agora falando um pouquinho sobre autodeterminação, a questão é, pois a sua garra e determinação irá contagiar os demais, principalmente os seus liderados. As pessoas te seguem na maioria das vezes pela sua coragem, e isto é refletido indiretamente de forma como os seus liderados pensam ou gostariam de agir como você, que é o que eu acabei de falar. Na verdade, é a forma como é a sua postura, a forma como você quer ser visto. E, na verdade, é mais uma forma que te faz trazer uma confiança, um sucesso, uma satisfação, porque as pessoas gostam, não digo de copiar, mas elas gostam, na sua maioria, de estar do lado de pessoas que sejam motivadoras, né? Pessoas que conquistaram o sucesso e as pessoas acham que aquela pessoa que anda com uma Porsche, ou que comprou, que anda de barco, que tem não sei quantos milhares, milhões de seguidores, ele é uma pessoa de sucesso, né? Se fosse uma pessoa de tanto sucesso, elas não se separariam, né? Não teriam, você nunca vê algumas pessoas tão felizes, conquistam tudo e mesmo assim acabam tendo sempre aqueles problemas. E a felicidade e o sucesso, ele é muito subjetivo, né? O sucesso para mim é ter saúde, ter minha filha, né? Tô tendo que agora tô eu e minha filha aqui só em casa, minha esposa não chegou do trabalho ainda, mas ela está aqui, eu tô administrando, dando uma palestra sobre autoliderança, tô brincando com ela, ela vem, traz uma coisa. Então assim, eu sou feliz porque não me incomoda isso. Eu quero que ela esteja do meu lado. Então assim, só para vocês entenderem, poxa, a felicidade é ter amigos, ter pessoas que estejam aqui, que muitos vão me ouvir depois. Então, essa autodeterminação é mais nesse sentido. Ser uma pessoa determinada, saber o que você quer, por quê? As pessoas vão querer estar do lado de pessoas que são determinadas. Por quê? Porque elas vão querer ser contaminadas com essa determinação. As pessoas não querem ficar. Você vê, ninguém acompanha aquela pessoa desanimada, né? Fala, nossa, vamos lá, pessoal, garra, atitude. Fala, não, nossa, então eu quero uma pessoa que tenha uma performance, que tenha alegria, para para exatamente eu me refletir e estar do lado dela. Agora, ser essa pessoa dessa forma gasta muita energia, dedicação, é desgastante, e aí precisa você estar dentro de um outro nível de segurança, e depois, futuramente, a gente pode falar sobre isso. Nós temos 5 níveis de segurança, de liderança. E são níveis que você vai
líderes que criam outros líderes, né? Que geram outros líderes. Então, essa autodeterminação, essa positividade, cada um tem uma forma. Não, nem sempre é aquele que fala bonitinho, nem sempre é aquele que conhece tanto, mas é uma pessoa que consegue, de alguma forma, refletir, trazer isso para que as pessoas queiram estar ao lado pela pessoa que você é, pelo que você transmite para elas, pelo que você colabora para elas, tá? E principalmente caráter, tá? Ninguém gosta, na grande maioria, seguir pessoas que não têm um caráter, não têm, pelo menos, alguma coisa positiva que traga, né? Tirando alguns casos que adoram perseguir bandido, né? Essas questões de energias negativas, mas isso não tem nada a ver com uma liderança positiva, né? São outros tipos de liderança de cunhos negativos que a gente nem gosta de falar muito nesse sentido, tá? Então, autodeterminação é realmente a forma como a gente encara as coisas, né? Com garra, determinação e sem ter medo de nada, tá? O item 3 é uma questão muito importante, que nós percebemos o quanto as pessoas se prejudicam, tá? Eu brigo com muita gente por causa disso, de gestão de tempo, com cliente, com sócio que eu tenho, com, com parentes, com amigos, porque o tempo é uma questão muito preciosa para todos nós. Então, assim, quando nós achamos que tudo dá para se fazer em uma hora, e aí você quer fazer duas, três coisas dentro de uma hora. Então, você acaba se sobrecarregando. Ou seja, a gestão de tempo hoje, como eu coloquei aqui, você precisa reservar espaço na sua agenda para desenvolver novas habilidades. Então, se você preencher o seu dia, vamos falar, o meu dia aqui é das 8 às 8 da noite, tá? Todo dia. É sempre, na verdade, agora, ultimamente, está se estendendo novamente até as 9. Então, eu vou preenchendo o meu dia. Acordo de manhã, eu tenho. É tudo cronometrado. Eu tenho tempo para fazer o meu café, que eu faço o café, já vou esquentando o pão, vou fazendo aquilo, assado, não sei o quê. No tempo que está esquentando a água do café e o pão, eu já dou uma lida em algumas mensagens, ver se tem alguma coisa urgente. Fechou, eu já tomo café, faço tudo lá. Tá, 9 horas eu tenho que estar na frente do computador ou saindo já para cliente para resolver alguma coisa. Então, tudo é muito cronometrado. Ah, Ricardo, eu quero uma reunião de uma hora, meia hora. Cara, reunião de uma hora é uma hora, reunião de meia hora é meia hora, e se reunião de 15 minutos é 15 minutos. Então, eu sempre briguei, eu já briguei até com o empregador, com empresa, quando eu era funcionário de empresas, com o dono da empresa que chegava 10 minutos atrasado. Ele falou, poxa, cara, desculpa, atrasei aí meia hora para a reunião. Eu falei, cara, sendo bem sincero, você não devia nem ter subido, você devia ter ficado lá embaixo. Falou, você tá louco? Não sei o que. Eu falei, cara, você vai ver o problema que vai dar. E batata, o cliente odiou porque o dono da empresa chegou meia hora atrasado. E eu cheguei 15 minutos antes. Então, assim, são questões que sócio meu que fala, ah, Ricardo, você está dia na sala, eu estou atrasado aqui, não vou subir. Eu falo, cara, nem sobe, fica aí, porque eu já estou na luta com o cliente, você vai chegar no meio, vai ficar atravessando as ideias, fica aí. É a melhor coisa que você faz. Abre o seu computador, eu vou te colocar online, é a melhor coisa. Se não, se tiver alguma coisa, eu te coloco para a reunião. E nós temos que ser exatamente precisos na nossa no nosso gestão do tempo e a forma como nós lidamos para respeitar as pessoas. Ou seja, quando nós conseguimos ter esse gerenciamento do tempo, nós conseguimos reservar horário. Então, eu tenho lá, durante 3 dias da semana, isso é um exemplo meu, tá? 3 dias da semana, eu tenho uma hora em 3 dias diferentes da semana que eu dedico simplesmente para abrir o meu computador, fazer minhas pesquisas, eu leio sobre os assuntos que me interessam. Ah, eu quero falar sobre as principais ações mundiais que estão tendo sobre o self-leadership, ou seja, sobre a autoliderança. Eu reservei uma horinha ontem para pegar algumas coisas que estão acontecendo, para ver se tem alguma novidade. Teoricamente, basicamente, são sempre as mesmas, dependendo muito do ser humano, mas eu separei aquele tempinho que é precioso. Depois eu peguei, eu fiz isso em meia hora, usei a outra meia hora para ver algumas atualizações legais que tinham do mercado. Então, isso a gente tem que usar o mais precisamente possível. Então, assim, ó, precisamos dar valor ao nosso tempo e não deixarmos comprometer em nossa gestão sem motivos. Então, é aquele negócio que eu falei.
Não deixem as pessoas matarem o seu tempo. O que me dá assim, uma insatisfação muito grande é quando alguém marca uma reunião comigo e às vezes esquece, mas é de bom tom que a pessoa, em alguns, 1 hora, 2 horas antes, me avise: olha, eu não consigo participar da reunião, desculpa, vamos remarcar? Ótimo, eu já consigo trazer outra coisa para aquele horário e com certeza, 100% dos casos eu faço isso. Então, assim, eu não deixo que as pessoas boicotem o meu tempo também. Então, assim, até chegar um ponto que é engraçado que é um acordo que eu fiz com a minha esposa. Ah, precisa fazer uma consulta com a minha filha no médico X. Tá, manda o invite. A gente coloca lá, eu vejo minha agenda, deu certinho. Por quê? Eu respeito o horário dela, porque ela também é muito corrida, e assim ela respeita. E aí eu tenho que encaixar também nos horários das atividades da minha filha. Então, são coisas que parece que é meio chato. Eu falo, nossa, cara, todo metódico. Não, nós somos organizados. Mas isso ainda nos abre possibilidades de encaixarmos coisas que são importantes para nós. Poxa, eu quero fazer balé. Não, eu não, minha esposa não quer fazer balé. Ah, eu quero ir para academia. Poxa, vai dar tempo, 6 horas eu consigo fazer isso aqui. Vou para academia tranquilo, faço janta depois quando necessário. Então, gestão de tempo é uma das ações e dos itens mais importantes na autoliderança. Por quê? Porque quando você tiver que refletir isso para os seus liderados, para a sua equipe, lembrando que a sua equipe ela se espelha exatamente no líder. Se você é um líder organizado, a minha equipe, eu tinha uma equipe numa época lá, que tinham diretamente 6 pessoas que cuidavam só da área de novos negócios, né? Especificamente. Tinha pessoas da área de TI, de outras coisas, mas só dessa área de novos negócios. Então, reuniões, novos projetos, novas ações que nós precisávamos resolver. Então, tudo isso, o pessoal já lidava comigo, respeitando o meu horário, e eu sempre respeitei o horário deles. Nunca esqueci, assim, propositalmente, né? Já aconteceu, o sistema marcou errado, alguma coisa nesse sentido, então o assistente marcou, conflitou a agenda, mas, assim, eu nunca. Que eu tive reunião que a pessoa marcou, eu deixei as pessoas na mão ou remarquei de forma complicada que atrapalhasse o desempenho das pessoas. Então, você acaba ganhando o respeito porque você valoriza o tempo e também valoriza o tempo das pessoas. E aí, nesse sentido, você exige uma performance porque tudo é muito bem sincronizado. Então, a autoliderança, ela naturalmente reflete na sua equipe, tá? Alguma pergunta nesse sentido? Posso continuar? Beleza? Tá? Tranquilo, pode continuar. Então, vamos lá. Responsabilidade. Nos comprometemos com princípios e valores e utilizamos para nos motivar a cada momento, assim como nos mantermos focados. Assumir a responsabilidade nos ajuda a executar atividades, superar desafios e lidar com o medo em nossas tomadas de decisão como um líder. Só tem que arrumar aqui que assumir, eu coloquei errado. Português não, eu odeio errar português, mas assim, já estou assumindo a minha responsabilidade, errei aqui. Então, o que que acontece? Essa questão de você assumir a responsabilidade é exatamente você ter essa determinação, ter o comprometimento do que precisa ser feito. Então, nós temos que fazer o que precisa ser feito, né? Ou seja, assumir essa responsabilidade nos traz exatamente um reflexo muito positivo para a nossa liderança. O que é muito ruim, por exemplo, as pessoas que organizam compromissos, marcam reuniões, fecham escopos de projeto e, na verdade, não assumem exatamente o que elas se propuseram a entregar, a fazer. Então, essa responsabilização, esse sentimento de responsabilidade é chamar a questão para si. Falar, poxa, tudo bem, deixa que eu vou resolver essa questão. Então, por exemplo, durante o dia, eu tenho diversas questões, tanto na vida pessoal, como eu sou presidente, como se fosse um síndico de associação de moradores, do residencial que eu vivo, que eu moro. Então, assim, tem muita coisa que eu tenho que puxar responsabilidade, resolver, ir para frente. Ah, deu problema? Nossa, Ricardo, e agora? O que aconteceu? Deu um problema estrutural em alguma coisa lá, a gente vai ter que assumir isso aqui. Eu falei, não, vamos lá, vamos resolver, vamos entender a causa.
mas o mais importante é resolver os efeitos disso. Eu tenho lá também, gerencio aqui junto com a Andressa também, que está acompanhando aqui, sou da diretoria de uma grande associação de advogados de direito digital, onde nós temos aí, puxamos a responsabilidade para resolver diversas questões, ajudar muitos colegas, tem a parte de trabalho que você tem que trazer soluções, resolver, dar suporte, principalmente resolver pepino de forma rápida. Então, assim, são questões que a gente tem que puxar para si, ou seja, é essa característica que diferencia aquele profissional que, tudo quem tem que resolver é o Ricardo. Não, eu puxo a responsabilidade de tomada de decisão do que precisa ser feito. E dessa forma eu quero que as pessoas que trabalham comigo, que são os liderados, são meus pares, eles façam da mesma forma, também trazendo essa responsabilidade. Então, tudo que nós fazemos no nosso contexto, porque nós achamos que é certo e que precisa ser feito, ele vai naturalmente refletir. As pessoas, elas são gerenciadas pelo exemplo, elas são lideradas pelo exemplo. Então, aquele líder que não tem nada a agregar, você percebe que a equipe sempre está patinando. Em alguns momentos, quando eu fui, eu era diretor de uma empresa que tinha 70 pessoas abaixo de mim, diretamente, eu percebia que o desempenho naquela semana das minhas equipes, lá tinham algumas células, né, que tinham gerentes abaixo de mim, eu percebia que o meu estado de humor ajudava exatamente a lidar com algumas coisas. Então, se eu estava meio pé da vida, sem paciência, frustrado por algum motivo, tudo contaminava de uma forma ruim e muita coisa atrapalhava isso. Quando eu comecei a perceber, a partir de diversas vivências, experiências, eu comecei a atuar, por mais que fosse ruim, eu tinha que ser o motivador de toda a equipe. E eu ficava pensando, né, justamente nesse item de responsabilidade, poxa, eu tenho que motivar todo mundo, mas quem que me motiva, né? O dono da empresa não vai me motivar, ele quer, a motivação para ele é resultado, ele quer dinheiro na conta dele. E os meus subordinados querem exatamente decisões e motivações que venham de mim. E aí sempre me pegava, falei, poxa, mas quem que é a pessoa que pode me motivar? Eu percebi que sou eu mesmo. Então, na verdade, tudo tinha que fazer sentido para mim, eu tinha que ganhar meu dinheiro. Logicamente, eu sempre fui um cara muito que gostava de perseguir o resultado, não só resultado concreto, mas resultado financeiro, a satisfação, entregar o que eu gostava de produto e serviço dentro do que eu acreditava. Então, tinha que ser tudo do meu jeito, porque as coisas que eu acreditava que isso era o melhor. E, logicamente, eu também era muito aberto para as pessoas trazerem soluções para aquilo, e nós construíamos várias soluções e produtos muito bacanas de tecnologia, de automações, de normativas setoriais naquela época, e até hoje, né? Na verdade, agora na minha empresa, nós construímos dessa forma. Então, essa responsabilidade nós temos que chamar para si, né? Nós temos que perceber que isso acontece dessa forma na vida profissional, mas também na vida pessoal acontece, na família. Então, se você vê que tem uma falta de equalização financeira entre o marido, a esposa, entre os filhos que ajudam dentro de casa, logicamente que tem alguém que tem que chamar a responsabilidade para si, pelo menos para organizar, fazer as contas, motivar a galera, falar que isso vai mudar. Isso acontece na minha casa, acontece na casa de vocês, acontece na casa de todo mundo. Então, percebo que a autoliderança é um ponto de vista também pessoal, né? Então, ele é muito importante. E essa responsabilidade que nós puxamos para si também, eu vivencio sempre, né? Às vezes eu preciso trazer e fazer o meu papel dentro do contexto familiar, e falar, poxa, não, isso aqui é minha responsabilidade, vou ter que dar um jeito, vamos ter que resolver, vamos ter que correr atrás, porque você precisa focar naquilo. Isso é com irmãos, com mãe, com pai, tá? Isso é muito importante. O item 5 aqui, nós estamos falando de disciplina, né? Disciplina é um item que todo mundo acha que é muito simples, né? Mas é bem complexo porque envolve a nossa energia, né? É o que eu falei no começo. Nós sempre
energizarmos e mantermos aí a nossa característica de ter essa disciplina, ou seja, pessoas disciplinadas conseguem manter o foco para fazer o que precisa ser feito, ou seja, tudo na vida é um processo e você precisa seguir todas as fases do processo. Por mais que você jogue uma fase na frente da outra, aquela que você não fez no primeiro momento vai ter que ser feita em qualquer fase do processo, seja pessoal ou profissional, tá? Então, disciplina consiste também em ter rigor, ou seja rigoroso, seja criterioso. É, eu falo isso para muitas pessoas que falam, poxa, eu gostaria de trabalhar com isso, porque é o que eu gosto, e eu vou estudar isso, porque eu vou me sentir muito mais feliz fazendo o que eu gosto. Aí eu falo, sim, você vai fazer o que você gosta, mas dentro do que você gosta, sempre vai existir alguma coisa que você não gosta, né? Ah, eu gosto de coisas mais práticas, mas tudo que é prático tem a parte burocrática. Ah, eu gosto também, por exemplo, eu tenho um irmão que ele é personal trainer, então ele dá aula em uma grande academia de São Paulo, bacana, putz, vários pessoas famosas, né? Então, a gente vai lá no shopping lá, uma big de uma academia muito bacana. Fala, caramba, que legal. E ele adora fazer isso. Só que também tem, é o que ele fala, às vezes tem o, o trabalho administrativo, tem que limpar alguns equipamentos, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, toma tempo, às vezes você tem que ir para treinamento, que às vezes no primeiro momento é mais teórico, depois eles gostam de, porque vem na parte mais prática. Então eu falo, cara, você está fazendo o que você gosta, só que tem momentos que você precisa fazer também o que você não gosta, mas uma coisa depende da outra. E no nosso dia é assim, né? Então, por exemplo, na NAD lá, eu sou membro também. Poxa, tem muitas coisas que eu adoro fazer, palestras, eventos, organizar isso, fazer aquilo. Só que tem coisas burocráticas que nós precisamos ver, fazer a parte documental, tem que dar aprovação, tem que fazer atos, tem que fazer não sei o quê, reuniões que são mais deliberativas. Então, assim, tem também o trabalho que é complicado, mas alguém precisa fazer. Então, assim, tudo tem um lado bom e um lado ruim, mas o lado bom tem que ser muito melhor, muito maior, que é o que vai te trazer a satisfação. Não pode ser assim, nossa, 90% do que eu faço é horrível e aqueles 10% que eu sou contente. Não. Então você está no caminho errado. Você precisa inverter isso, né? Trazer aquela velha 70-30, né? 70% é o que me faz feliz e 30% é o que eu tenho que fazer de uma forma obrigada, né? Então, por exemplo, nossa, adoro cozinhar. 70%, adoro fazer, inventar, só que depois dos 30% é aquela louça que eu deixo. Minha mulher fala, nossa, olha aquela louça que você deixou na pia. Putz, que saco, né? Vou ter que parar, a, lavar a louça, ter que arrumar tudo, enxugar, guardar. Então, assim, faz parte, mas precisa ser feito, tá? Então, tudo isso requer uma disciplina. Aqui o item 6, que é autonomia com autenticidade. A liderança exige autonomia e capacidade de tomar decisões, ou seja, um líder, uma pessoa que se propõe a ser líder ou quer realmente trabalhar com uma autoliderança, precisa ter algum tipo eh, de autonomia, né? E exatamente essa autonomia, ela depende muito de você ter essa autenticidade, ou seja, ser uma pessoa autêntica, né? Que é o que nós falamos aqui, ó. Não podemos ficar presos a paradigmas sociais e preceitos limitadores, que é exatamente isso. A pessoa que é autêntica, ela acredita em alguma coisa que traz um benefício não só para ele, mas para outras pessoas. Então, quebrar paradigmas é uma questão muito complexa. Hoje, no nosso meio, que nós vivenciamos de inovação, tecnologia, legislação, direito, compliance, que é o meu meio que eu trabalho, então, assim, poxa, é uma quebra de paradigma diariamente, né? Nós temos vários itens que precisam ser quebrados, não só com relação ao que é criado de soluções, mas a forma como muitos fazem, né? Então, assim, nós lidamos com questões de Estado, questões de consumidores, que precisam ser quebrados alguns paradigmas, porque o mundo está mudando, né? Então, de profissões que são extremamente tradicionais e, em alguns momentos, até retrógradas, precisam sofrer esse impacto. Então, nós precisamos
ter essa autonomia para fazer o que nós queremos fazer, nem sempre, né, nós conseguimos, mas ser um líder, ter uma liderança, depende exatamente de nós. Então, eu sou capaz de mudar, eu acredito que essas coisas podem ser feitas? Sim, eu vou fazer as coisas mudarem, eu tenho uma autonomia, uma certa autonomia, nem que seja pequena, mas eu vou provar para todo mundo que eu sou capaz e aos poucos eu vou conquistando. Isso na minha vida trouxe muito benefício. Por quê? Tudo na vida até hoje. Eu vou começar a participar, eu começo a fazer, eu vou como um ouvinte, aí daqui a pouco eu dou uma opinião, aí eu trago uma solução. Quando eu vejo, eu já sou convidado para ser um gestor de alguma coisa. Então, assim, por quê? Porque eu gosto de trabalhar com autonomia, trazer as minhas ideias, provar que elas são interessantes, que vão ajudar, e eu tenho uma autenticidade, eu sou um cara autêntico, né? Na verdade, eu procuro ser, né? Nem sempre a gente consegue, mas é uma coisa que a gente procura evoluir e trazer de uma forma positiva. Então, essa autenticidade te ajuda em muitas questões, e seja no meio profissional, no meio pessoal, por exemplo, temos alguns problemas das residências que precisamos juntar os moradores, fazer isso aqui para ampliar, melhorar uma segurança, melhorar isso aqui. Aí você vê todo mundo batendo cabeça, aí você dá uma sugestão, aí você fala, poxa, se nós fizermos isso, é interessante. Fala, poxa, cara, você conhece, você quer fazer? Bom, daí que eu faço. Então, eu chamo para a responsabilidade, tenho disciplina de montar tudo exatamente como as pessoas esperam, só que eu sou um cara autêntico, vai ter que ser do jeito que eu estou planejando, para que seja observado para as pessoas e falar assim: olha, eu acredito que seja assim. Ah, não, mas eu não concordo, não sei o quê. Eu falei, então tá bom. Você não teve a atitude inicial de fazer. Então agora você tem o papel de trazer uma solução alternativa e que dentro de um contexto seja aprovado, se vai ser o que eu opinei ou o que você trouxe de sugestão. Muitas vezes as pessoas acham que é melhor e aí a pessoa precisa provar que aquela outra solução que ela não criou, não teve a dedicação, a disciplina, o cuidado de trazer, exatamente foi uma suposição. E aí é aí que é engraçado, né? É aí que é legal, porque no mundo corporativo isso acontece muito. Você começa a ter o choque de ideias, de soluções. E numa luta de saudável, né, do mundo do business, vence quem tem a melhor solução, quem traz mais dinheiro, quem traz mais resultado, quem engaja mais as pessoas. E aí é onde vai a sua inovação, a sua criatividade, a sua autoliderança, que traz questões e soluções que muitos não enxergam, porque eles não fazem todo o processo, toda a disciplina que você faz. Simplesmente eles acham, eu suponho que isso seja assim, não sei o quê. E aí são soluções rasas. Então, em muitos momentos, em muitos anos de gestão que eu tive, eu já discuti ideias, bati de frente com muitos diretores, gestores que eu trabalhei em conjunto, e, por felicidade, eu tive muitas soluções que foram escolhidas, ajudaram muitas pessoas, assim como também foi, poxa, já perdi, nossa, mas aí, exatamente, falei, caramba, eu acho que eu fui muito imaturo, achei que essa pessoa não era tão visionária, mas assim, às vezes as pessoas são muito mais políticas do que são mais gestoras, mas aí eu aprendi também que eu preciso ser político, né? Preciso também cativar, engajar as pessoas, envolver. Não basta ter um excelente produto, você precisa saber entregar esse produto, saber vender esse produto. Então, isso é muito bacana nesse sentido. Então, a autonomia, ela é realmente muito importante nesse sentido da autoliderança, ou seja, precisamos ter liberdade de pensar por si, ou seja, eu tenho que pensar, não ficar pensando o que os outros querem que eu pense, sem medo dos julgamentos alheios. Então, eu imponho não, eu apresento o que eu acho, né, o que eu acredito, o que eu estudo, o que eu desenvolvo, tenho meus fundamentos para apresentar, sem me preocupar se as pessoas acham que é um absurdo ou não é, então me provem que é o contrário. Então, e eu encaro essas questões não só como uma disputa, mas também com uma colaboração
e pontos de vista diferentes, porque, na verdade, quem vai aprovar tudo isso é a massa, é toda a equipe, a gestão, os liderantes, os liderados, né, os líderes de todos os contextos, então isso é uma disputa saudável, tá? Então, assim, a partir do momento que você tem essa aquele autoconhecimento, você não acha que as pessoas colocam tais assuntos para ficar te afrontando. Não, porque elas querem colocar da mesma forma que você está colocando. Colocar as ideias dela, querem provar, e aí exatamente vence quem tiver a melhor argumentação. Essa é a forma. Não levar nada pelo lado pessoal ou aquele feedback. A mesma coisa que o Rodrigo comentou no começo. Feedback reverso, né? Então, muitas coisas você não precisa levar para o lado pessoal. Será que aquela pessoa realmente quer me ver um lado negativo? É a forma como ela te vê. Assim como a pessoa, como ela te vê, muitos podem te ver daquela forma, ou muitos outros podem te ver de uma forma totalmente contrária, né? Então, essa autonomia e a autenticidade, ser autêntico, é muito importante. Só que para você ser autêntico, você precisa ter todos aqueles itens que eu falei do 1 ao 6 e os que vão para frente, você precisa trabalhar dentro de si. Porque ser autêntico tem que ser uma coisa natural. Não pode ser alguma coisa que seja formatada, que seja ensaiada, aquele script. Tem que ser natural. Você tem que ser quem você é, tá? Desenvolvendo também nesse formato, nós temos a percepção de si e dos outros. Isso é muito importante também, o que você sempre percebe de si mesmo. Então, assim, analisar nossas experiências positivas, negativas por trás do conhecimento excepcional. Não faz, nos faz amadurecer o autoconhecimento, valorizando o que agregou e evitar atitudes que de alguma forma nos prejudiquem, ou seja, entendermos o que é positivo e é o que é negativo. Isso é o que nós falamos no autoconhecimento. O autoconhecimento é do que foi, tá? É o passado, só que isso é o durante, né? Então, a percepção de hoje e de si e dos outros, ela vem muito nesse formato. E com essa análise, podemos perceber também sobre as atitudes dos outros, né? Então, se você está tendo essa percepção de si mesmo, poxa, eu preciso melhorar, preciso fazer isso, preciso não ter mais algumas atitudes que eu tive, você começa a perceber que as outras pessoas, elas tinham uma atitude frente a você e depois elas mudaram. Como tem outras pessoas que, infelizmente, não mudam, né? Na verdade, elas até pioram. E isso é muito bacana porque nós percebemos que, às vezes, em alguns momentos, a gente não conhece realmente as pessoas. E nós não temos a noção do que as pessoas são capazes, não só no lado positivo, que elas podem nos superar com coisas que, nossa, eu não, eu subestimei aquela pessoa, né? Eu achei que ela não ia entregar o que precisava entregar, mas ela fez um trabalho sensacional. É uma pessoa de caráter, então eu sempre fui desconfiado pela pessoa, mas ela mostrou que é o jeito dela, né? Na verdade, a percepção que você teve inicial, quando você aprende a lidar com, no mínimo, as suas, você vai entender como que são as pessoas. Isso é para o lado bom, assim como também nós temos as pessoas para o lado ruim, né? Infelizmente, eu já não foram poucas, foram muitas pessoas que eu achavam que, nossa, eram super amigos e começavam a falar doce e tudo aquilo, e cheio de elogio, e por trás nossa, era uma manipulação para me prejudicar da maneira mais absurda que eu nem imaginava, né? Então, assim, são coisas que depois isso vai te trazer uma maturidade. Poxa, elas agem porque elas querem agir, é o interesse delas, ou então elas agem porque são assim mesmo, têm as suas frustrações, não sabem lidar com as suas frustrações e jogam essa culpa em outras pessoas. Então, isso nos traz um amadurecimento. Então, por isso que hoje eu procuro ser muito mais cauteloso com as minhas amizades, até mesmo parentes, e assim, a forma como todo mundo tem que ampliar a sua nota para positivo ou aos poucos vai trazer a sua nota para o negativo. Mas no contexto nós temos que ser exatamente o que nós imaginamos, né, para nós, né, como
sucesso, pessoas boas. Eu vivo falando colaboração, liderança, tudo isso. Então, é o mínimo que eu preciso entregar. Eu gosto de ajudar as pessoas, eu gosto de fazer. Não me interessa se tem treinamentos que eu faço com dois, três, quatro pessoas, num contexto, como eu já fiz outro dia aí, um treinamento online que tinha mais de 1.000 pessoas online para uma organização que eu fiz e, sei lá, mais 60 presenciais lá, um evento híbrido. Não importa, na verdade, eu quero transmitir um pouco do meu conhecimento, das minhas experiências e também ouvir, né? Então é muito importante também ouvir das pessoas, mas desde o momento que elas é, gostem, né? Queiram. É muito engraçado que, às vezes, quando você começa a ter essa percepção de si, dos outros, as pessoas acabam se identificando muito com algumas coisas que você fala, e você se identifica com alguns depoimentos de outras pessoas. E tem eventos que, às vezes, eu não consigo dar conta. É tanta gente querendo trocar ideia, passar informação, crescer, elogio. E, assim, isso é muito bacana, né? Requer uma outra estrutura. Então, você precisa também separar em grupos, dar atenção devida de acordo e também receber de muitas pessoas. E mesmo assim, a gente acaba deixando de conhecer muito sobre algumas pessoas, né? Infelizmente, não dá para a gente se multiplicar no máximo possível, mas é interessante que a gente consiga transmitir, né? Então, por isso que esse evento está sendo gravado, que outras pessoas eu vou publicar, vão conseguir assistir também, vão conseguir ouvir, entender, discutir. Então, isso aqui é só um ponto de partida, como eu já fiz há muitos anos atrás, também estou dando continuidade para trazer esse tipo de conhecimento e colaboração, tá? Então, essa percepção de Ricardo, si. Oi, pode falar. é, só um feedback aí, né? Me vi muito em você falando aí dessas suas experiências ao longo da vida, assim. Como eu te falei, né? Eu tenho 53 anos, eu acho que você deve estar por aí com essa barbinha branca também. Tô com, vou E, fazer 48 em agosto, tenho 47 já. é, e aí eu trabalhei 20 anos na companhia Latam. Latam, Peguei na época da é, TAM, né, 10 anos na época da TAM, mas quase 10, 9 anos e pouco na Latam, né, depois da fusão sim, com o Chile, né, com a LAN do sim. Chile. Já foi meu cliente a Latam, já atendi eles. É, e assim, eu só pedi essa palavra para, como que você falou, né, a gente se vê, e eu me vi muito no que você está falando, porque isso que você falou agora, eu vivi muito lá dentro, cara, assim, Uhum. portanto, ajudar tantas pessoas. E eu tenho esse, assim, não sei por quê, eu sou capricorniano, minha mulher fala que é do meu signo. Eu tenho esse negócio de ajudar muito as pessoas, de fazer muitas pessoas, fazer tudo muito para as pessoas, e Aham. assim, e muito menos, assim, sem cobrar nada, tá? Nunca cobrei nada. Assim, e outras coisas até né, de que não era da TAM, mas enfim. Aham. E, e tive muitas pessoas que foram assim pares, colegas que, cara, depois que você sai, você percebe e descobre o quanto por trás a pessoa não era teu amigo, a pessoa não, pelo contrário, ela estava colada em você porque, né, via o seu Uhum. crescimento. Bom, para você ter uma ideia, eu comecei, né, em 2000 como funcionário de base e saí como diretor de vendas. Uhum. E, cara, assim, como pessoas realmente colavam na gente, né, de outros pares, inclusive, para Aham. poder ter a possibilidade desse crescimento junto. Inclusive, alguns casos aconteceram, eu ajudei, e, e depois descobri que por trás de amigo não tinha nada, cara. Assim, assim Decepcionante, só né? um. É um absurdo, né? Que na É. vida a gente. Não parei de ser assim. Hoje eu Aham. saí, hoje eu tenho meu próprio negócio, tenho 2 franquias de sorveteria Uhum. e ajudo meus vizinhos, os comércios estão do lado, lá, nossa, ajudo pra caramba, um monte de gente para fazer um monte de coisa, até para trocar luminária Legal. Aham. de loja que é do lado, que é só Uhum. mulher, entendeu? Sem nada, mas Uhum. a gente não muda, né? Porque é o que você falou, é a Sim. essência, né? É. Mas é isso, só como Não, você ótimo. fala, e realmente isso acontece, né? A gente se vê muito, né? Sim. Não, mas obrigado aí por compartilhar também essa sua experiência. E aí eu te explico também o que eu percebi nesses anos, e eu já ouvi também de alguns gestores e mentores,
É assim, na verdade, em muitos casos, a gente pode falar que não são a maioria, mas em muitos casos as pessoas te seguem ou querem absorver porque você tem alguma coisa, né, interessante para elas, né? As pessoas estão ali por algum motivo e que num dado momento não tem muito a ver se elas gostam ou não gostam de vocês, mas elas te seguem justamente porque você tem alguma coisa a agregar. Logicamente que nessa construção você vai desenvolver relacionamentos, né, profissionais, pessoais, que esses sim serão os verdadeiros. Por mais que você tenha lá 1.000 pessoas, se você conseguir gerar relacionamentos positivos que você vai levar para a vida, 50, gente, é muita coisa. Então, assim, vamos pensar numa escala que é realmente nesse formato. Infelizmente, as pessoas têm os seus interesses, né? Então, a melhor forma de você não se frustrar é tudo que você fizer para ajudar as pessoas, não fazer por elas só, mas fazer porque você se sente bem, porque você quer realmente ajudar, você quer colaborar, você quer contribuir, e essa percepção de si e dos outros é exatamente isso. Eu quero ajudar as pessoas, por exemplo, eu ajudo hoje, nossa, muita gente. Então, assim, até outro dia eu estava brincando assim, se eu fosse uma agência de emprego e ganhasse um percentual por cada pessoa que eu já encaminhei para arrumar emprego. Eu arrumo emprego para os outros, mas se eu precisar hoje arrumar um emprego, eu não consigo arrumar emprego, né? Então, por isso que eu trabalho bastante para pelo menos manter o meu negócio. É, Mas assim, eu não não, mas consigo. é isso aí. É, assim, só para te falar, graças a Deus a gente consegue, com tudo Sim, isso que você falou, a gente consegue muito mais amigos do que, né, muito mais pessoas positivas também por ter toda essa positividade do que pessoas negativas, né? A diferença, né, a balança é muito maior. Graças a Deus eu sim. tenho grandes amigos que eu construí nisso, que hoje são amigos que frequentam minha casa e vice-versa, e Aham. contra uma minoria muito menor. Mas como você falou, né, faz parte, né? É. Ah, mas faz parte do jogo, essa Sim, questão da autoliderança, isso é muito bacana, até nós consolidarmos, assim, como você falou, nós somos pessoas mais experientes no mercado, por incrível que pareça, muitas startups nos procuram justamente não só pelo conhecimento, mas pela experiência, pela inteligência emocional, pela vivência pessoal e profissional, e também hoje o que nos distingue, né? Também focando nessa parte da percepção de si e dos outros, é a forma como nós conseguimos lidar ah, com essas diferenças, né? Então, acho que assim, quanto mais velho, se você acabar mais experiente, né? Não vou falar velho, mas, por exemplo, mais experiente, chegando aos 40, 50, 60 anos, se você não quebrar alguns paradigmas, romper algumas crenças, né? Então, você não consegue interagir com essas novas gerações. Então, eu tenho, por exemplo, alunos e colegas e funcionários, consultores, né? Que são de 20, faixa de 20, de 30 anos. Então, se você for uma pessoa preconceituosa, achar diferenças sociais extremamente importantes, então são coisas que você não vai conseguir conviver, você não vai conseguir evoluir como um ser humano. Então, você tem hoje que saber falar com uma pessoa de 20 anos, mas não achando que você é um superior, mas mostrando que você sabe e precisa aprender tanto com esses jovens, então é muito bacana você conversar com a galera de 16 anos a 20 e poucos anos, que eles têm outra pegada, tudo, mas não falando, olha, isso aqui você precisa fazer porque senão você vai se ferrar. Você não sabe se aquele jovem, mas eu gosto de orientar e falar, poxa, não foca muito nisso, você está, como chama, atrofiando o seu cérebro para algumas coisas, você precisa de uma flexibilidade cognitiva, você está parando de criar justamente porque você está pensando só em performance, você está cozinhando o seu cérebro, você não é uma máquina. Então, são coisas que a gente também, quando nós conseguimos é, olhar para dentro de si, fica muito mais fácil a gente cobrar dos outros, ou então ajudar, tentar ajudar eles de uma forma positiva. Isso é uma qualidade que poucos profissionais possuem, principalmente os empreendedores, eles precisam ser dessa forma se eles querem crescer, se eles querem evoluir.
Então, exatamente, por exemplo, o Rodrigo, temos aqui a própria Andressa, o Ricardo, o Augusto, conheço as pessoas que estão aqui, com certeza tem essa evolução, né, nesse sentido. Então, assim, se nós não tivermos e não trouxermos isso para o nosso dia a dia, vai ficar muito difícil. E também focando aqui agora no penúltimo item, que é a consciência. O excesso de autoconfiança pode arruinar todo o processo de autoliderança, que foi o que eu conversei com vocês lá no começo. A autoconfiança é muito complicado. Quando você chega num estado que você conquistou isso, que você fez aquilo, e eu posso falar, por exemplo, porque eu sempre fui um cara extremamente autoconfiante, acreditando no que eu poderia ser feito, só que a autoconfiança tem uma barreira que é muito pequena e que você pode transpor a qualquer momento. A autoconfiança da arrogância. Então, assim, se você se mostrar muito autoconfiante, achando que você é melhor, que você é, consegue passar por cima de qualquer coisa, de qualquer pessoa, isso acaba se te tornando arrogante e isso é um ponto negativo. Então, por isso que, em alguns momentos eu já fui assim, já, principalmente quando eu achei que as pessoas não conseguiriam fazer e realmente não conseguiram. Foi uma situação já também que pessoas que eu falei assim, tá vendo? Eu tive que mostrar para elas que eu sabia muito mais que elas, que eu conseguia fazer aquilo, e as pessoas é, tipo, não, foi algumas disputas, né, que depois, assim, a gente acaba expondo o pior lado de nós, principalmente quando a gente consegue ganhar daquela pessoa, a gente tem a necessidade de pisar naquela pessoa e falar, tá vendo? Tô certo e eu sou muito melhor que você. Isso eu posso te falar que é o estágio maior que você pode chegar de uma arrogância. Então, assim, você só vai saber o que é isso quando você atingir isso. Espero que você perceba que está chegando nesse ponto e tente dar um passo para trás e mostrar que não é assim. Na verdade, se as pessoas, nós tivemos uma competição por algum momento, seja na parte pessoal ou na parte profissional, essa competição ela tem que ser saudável. Então, se uma pessoa conseguiu ou não conseguiu, é, você precisa mostrar para ela e tentar ajudar essa pessoa de alguma forma, para que todo mundo, por exemplo, numa equipe, num grupo de líderes, todos consigam fazer isso. Então, eu já passei por momentos, até recentes também, que às vezes, no momento de extravasar, você acaba questionando, falando algumas coisas que depois, no outro dia, você fala: Nossa, eu fui super arrogante, não deveria, mas eu estava bravo com tal pessoa e acabei falando para uma pessoa muito próxima que. Então, assim, são situações que depois você fala, você vai lá e pede desculpa para a pessoa, fala, nossa, eu fui assim, eu falei assim, nossa, nem percebi, achei que você estava brincando. Então, assim, aí você fala, nossa, tá vendo? Mas eu não estava brincando, eu estava falando sério. Aí a pessoa, nossa, mas caramba, eu nunca imaginava que você falaria isso. Mas, então, pensei que você estava brincando. Eu falei, ah, então, aí eu percebi, e aí você precisa ter esse autoconhecimento, se revisitar para que isso não aconteça. Foi o que a gente acabou falando anteriormente. Tudo é um processo de autoconhecimento. Então, assim, se você perceber onde você errou, você não tiver essa responsabilidade e esse ponto de melhoria, resumindo, você não evoluiu. Então, você parou no tempo, e aí você vai ser essa pessoa que daí você não vai crescer para mais nada. Ou seja, as relações não vão ser saudáveis, não vão ser verdadeiras, e você só vai perder com isso, né? Só quem vai perder é você, porque a outra pessoa que você brigou, patinou em cima dela, cara, ela vai atrás das coisas dela, bobear daqui a pouco ela está melhor que você, né? Então, acho que isso não é saudável, por experiência eu falo. É engraçado que muita gente gosta de falar só do que conquistou, do que fez, não sei o quê, e eu gosto também de colocar as coisas que foram ruins. Eu fiz uma vez um treinamento de tudo que nós não poderíamos fazer na relação consumidor, né? Nossa, tudo. O pessoal ficou até abismado. Ele falou, cara, nossa, só tem coisa porrada negativa que a gente precisa. Eu falei, então, gente, isso aqui é o pior. Lembrando que tudo que vocês aprenderam aqui, vocês não podem colocar em prática, que é totalmente diferente do que o pessoal fala. Tudo que vocês aprenderam aqui, vamos colocar em prática no curso de hoje. Então, é legal também fazer uma outra revisitação de um treinamento, que não é esse, vai ser um outro que talvez eu vou fazer uma palestra,
mas de coisas que são extremamente negativas que nós precisamos evitar. Isso eu já fiz treinamentos específicos com mentores, com escolas específicas de negócio, nesse sentido, e é muito legal. Então, aí a gente vai desenvolvendo exatamente essa consciência, que a consciência é uma evolução, né, um estágio da sua evolução como pessoa e como profissional, tá? Alguém quer fazer alguma observação? Eu posso, se eu puder falar um pouquinho aí Pode, também, pode. Oh, aqui é um bate-papo, aqui eu gosto de jogar a cara, situação e a eu gente... achei interessantíssimo esse tópico 8 porque os meus liderados, né, em todos esses, né, esses anos, agora também, mas é muito menor, né? São duas franquias pequenas, mas na época, Uhum, principalmente de executivo, eu sempre comentava com todos os meus liderados, gerentes e supervisores, né, em cada época, que a gente tinha que ser exatamente essa palavra que você está no final de tudo aqui, ó, facilitador, cara. sim. Se a gente não trabalhar como facilitador para a equipe de base, que é o grande trator, né, de qualquer empresa, enfim, a gente não consegue chegar a lugar nenhum. E eu sempre falava isso, sempre. Tanto que, assim, graças a Deus, como eu te falei, tem muitos amigos. Alguns amigos hoje brincam que estão em outras empresas e falam: pô, meu, volta para o mercado, precisamos, Aham, brinca, sim. né, que precisamos. E, então, assim, essa palavra é uma palavra, nossa, muito legal, assim, que bateu, né, apareceu aqui numa coisa que eu sempre fiz. E eu vou te dar Uhum, uma outra coisa em relação a esse negócio ruim que você contou, né, do treinamento que você fez. Eu aham, tive a oportunidade de conhecer e conviver com o saudoso comandante Rolim. sei. Uma Aham. vez, Ricardo, o comandante Rolim chamou todos os gerentes e diretores, né, eu, inclusive, estava na época, eu era gerente, Comandante Rolim é o e dono o foi o fundador dono da TAM, da TAM. fundador da TAM, Uhum, isso. E ele fez um voo com todos os gerentes e diretores da empresa de São Paulo para o Rio de Janeiro, aham, com o intuito de que a gente ia fazer uma mini convenção no Rio de Janeiro. uhum. Na verdade, cara, assim, no voo, ele colocou tudo de desastroso que poderia acontecer num voo para um cliente, cara. Acho que foi, juro por Deus, de todos os cursos, faculdades que eu fiz, acho que foi Aham. um dos melhores treinamentos que eu tive na minha vida. Sim. Porque, assim, Aham. ele fez ele fez o voo atrasar, ele fez ficar o avião ficar parado sem ar-condicionado, ele fez, meu, nossa, fez um monte de erros de assento, Uhum. nossa, assim, tudo que você pode Tudo. imaginar que pode dar errado, É. tudo que pode dar errado, ele fez acontecer, sabe? Derrubar refrigerante no colo das pessoas, a refeição vir ruim, cara, tudo, assim, até chegar no Rio de Janeiro e a mala de muita gente ter sumido. Uh, chegamos lá, todos fomos para um hotel achando que tinha a tal da convenção e não era nada de convenção. Na hora que ele chegou no hotel, as malas apareceram, os comissários apareceram e ele contou, começou a falar, como você falou aí, né? Como foi toda essa experiência nossa para Uhum. mostrar para a gente o que a gente deveria fazer de bom para que isso não acontecesse Sim, com os clientes da Latam. Por isso que ele foi um cara, né, na sim. época você deve ter ouvido e conhecido muito Eu sobre ele, conheci ele. um Assim, cara que é, não tinha faculdade e foi é. acho que na minha opinião, um dos melhores marqueteiros que o Brasil já teve Sim, sim. né, fazer a TAM chegar onde chegou. Aham. É uma experiência, como você falou, assim, foi um dos melhores assim, cursos, na verdade não foi um curso, né? Mas para mim foi uma das melhores Uma vivências que experiência, eu né? tive, cara, profissional da vida, assim, para ver realmente, né, que quer ter, né, a humildade e saber, né, ter Aham. a empatia de saber o que as outras pessoas, né, sentem antes, então pensar muito antes de fazer, né? Então, Aham. só como relato aí do que você Sim. falou. É se colocar no E, lugar do outro, né? exatamente, ter a empatia, né, de E saber você isso. sabe Imagina que o esse cliente. treinamento é famoso lá dentro, né? Na verdade, acho que Sim, esse sim. treinamento, se eu não me engano, o Rolinha, depois ele com a equipe lá, não sei quem foi, eu já ouvi que eles já fizeram com o pessoal da Gol, com o pessoal de outras. Outras, isso, outras Fizeram também, né? companhias fizeram. Uhum. Foi muito famoso isso, porque repercutiu É. assim muito legal, né? Porque foi uma coisa que nunca ninguém tinha pensado em fazer isso, né? Assim, mas assim, cara,
Se eu sim. for enumerar coisas que aconteceram assim, que são absurdas, entendeu? Uhum. Você fala, não, não é possível, né? Mas às vezes acontece. E é principalmente às vezes disso, né? De que a pessoa não tem a atenção devida para o que está fazendo, né? Então foi assim, É, realmente é. fantástico, assim, só como Sim, sim. Esse item da consciência, ele é muito importante na autoliderança, justamente por causa disso. E isso é uma técnica de coaching muito utilizada, justamente porque você precisa revisitar algumas emoções, entre alegria, tristeza, frustração e, e todas essas principais emoções, né, que mexem com a nossa inteligência emocional. E essa da frustração, medo, tudo isso, você só vai aprender, né? Você só vai ser impactado se você vivenciar. Fazer um curso. vivenciar, exatamente. É igual o pessoal falou assim: nossa, fiz um curso de inteligência emocional online, fantástico. Eu falei: nossa, você fazer um curso online de inteligência emocional e comprar um livro é a mesma coisa. Então, leia um É, livro, né? Você assim, um curso online, por exemplo, não é online, tem aulas gravadas, não sei o quê. Eu falo isso porque eu já participei, eu fiz esse mesmo curso, a sorte que era gratuito, né? Que eu assisti ele, eu achei muito bacana, não vou falar de quem que era, por questões de ética, mas eu vi que não serve para mim, e eu acho que não deve servir para deve ser deve ser interessante para quem nunca vivenciou o que é uma inteligência emocional, é, você ter um conteúdo e falar assim, cara, eu preciso fazer um curso experiencial, né? Então, assim, é, são vários cursos, eu já participei dos principais, assim, já conhecia, por exemplo, o Paulo José Roberto Marques, assim, puto, cara sensacional, foi o primeiro cara que eu fiz de coaching, que eu acompanho ele até hoje, sensacional. Então, assim, eu fiz curso com ele, peguei ele bem no comecinho, pra você ver, eu não sou novo, tá? Então, assim, peguei ele bem no começo, então eu tive o privilégio, tive o prazer de conhecer até a casa dele, né? Conheci o filho dele, o Marcos, lá, porque a gente fez uma parceria na época. E, pô, cara, assim, me ensinaram coisas que é só na experiência, tá? Você é, precisa é. vivenciar. Então, É na assim, vivência, né? Não é, adianta só ver e ler, não, né? não Tem que adianta, não viver. adianta. É, E por isso que essa questão da consciência, como você falou, você tem que colocar tudo isso em prática, tudo isso que eu estou passando hoje, é só um conteúdo, muito a gente vai ter que, depois para vocês aí eu passo aí, quem quiser, eu vou deixar meu telefone, eu tenho meus dados, eu tenho o contato de vocês, mas assim, manda essa apresentação para vocês lerem, bacana, sempre que tiver legal. conteúdo diferente, tem aí as redes sociais, o pessoal que me segue no Instagram, a gente está sempre conversando, tentando trazer alguma coisa diferente e, exatamente, trazer essas experiências. Então, por enquanto, tem que começar algumas coisas de conteúdo, algumas discussões para ver se faz sentido. Então, fazendo sentido, a gente vai evoluindo, como todo mundo que estiver assistindo aqui também depois, acompanhar e mandar suas sugestões. E quem sabe aqui, a ideia também é montar aqui um dia experiencial de vivência. Eu fiz isso antes da pandemia, eu fazia muito, né? Então eu falei assim, cara, não é nem para ganhar dinheiro, eu quero fazer network com a galera para fazer exatamente experiências e vamos depois, se quiser montar alguma coisa de curso, a gente monta, mas era mais para fazer uma experiência, né? Então, assim, tem que exercitar isso, bate-papo, network, troca de ideia. Fazia eventos que a galera pagava R$ 50, o pessoal falou, nossa, mas é muito barato. Eu falei, cara, é para pagar só o espaço. A gente veio aqui para fazer experiência. Ter um coffee breakzinho, café, uma bolachinha. Opa, desculpa, bati aqui na minha. Bati aqui, o celular caiu. Então, o que acontece? Trocar experiência, que é o mais importante, do que ir num lugar exatamente chique. E assim, foram eventos fantásticos, assim. E é o que eu quero depois agora começar a montar também e fazer um big do network com a galera, tá? E para a gente fechar aqui a nossa noite, planejamento, tá? Eu acho que planejamento, se nós não analisarmos todas essas questões que estão aí, que nós passamos do 1 ao 8, por exemplo, tudo para nós colocarmos em prática precisa de planejamento. Planejar tem a ver com o que queremos conquistar no pequeno, médio e longo prazo. Se a gente for pensar, muita coisa precisa ser feita
Só que nós precisamos ver o que é no curto prazo, o que a gente precisa colocar em prática, no médio e no longo, o que nós queremos fazer, seja no nosso negócio, não importa se o seu negócio tem, como você falou, Rodrigo, são duas lojas, mas para muito empreendedor, para muitas pessoas, poxa, é um negócio, cara. São dois negócios, duas filiais, sei lá, tem 8, 10 empregados, e assim, você está tendo o seu negócio. Temos pessoas aqui que têm lá 5 lojas, tem pessoas que têm lá 2, 3 empresas. Eu tenho 2, 3 negócios, mas pô, são 2, 3 negócios pequenos que me fazem muito felizes e que me trazem uma satisfação imensa. Tenho lá meu faturamento, na crise não fali, mas pelo menos consegui manter o negócio, agora a gente conseguiu reerguer. Então, são assim, tudo precisa de planejamento, principalmente para quando nós estamos focando aqui no self-leadership, na autoliderança. Então, vamos nos planejar, porque nós somos o recurso mais importante do nosso negócio. Nós, né? Nós somos. Nós somos as pessoas mais importantes do nosso meio familiar. Ou seja, vocês que são pais, mães, filhos, nós temos muitas pessoas que dependem de nós, né? Então, eu estou aqui, eu até passei, eu estou quase em 2 horas, o tema está tão gostoso aqui que eu nem vi, mas eu tenho minha filha, né, que está lá, que está me esperando. Amanhã é aniversário dela, eu tenho que montar um monte de coisa para ela amanhã, porque a gente vai ter uma festinha. Então, assim, tudo é uma questão de planejamento que a gente se propõe. Então, nesse ponto, vamos aliar nesse planejamento o que buscamos com o que os outros buscam, ou seja, não só você tem um sonho, mas você tem que entender quais são os outros sonhos, quais são os outros objetivos das outras pessoas e colocar todo mundo na mesma página. Não que eles precisem ter o mesmo sonho que você, mas que eles estejam engajados para que esse seu sonho ajude também a realizar o sonho que eles precisam, né? Então, essa sinergia do planejamento é muito importante nesse sentido. Aí eu gostaria de finalizar, liberar todos vocês aí para quem for jantar, né? Quem for descansar, e espero que vocês tenham gostado bastante aí da nossa apresentação, do nosso bate-papo. Oi, Andressa, tudo bem? Andressa sempre Olá, é parabéns grande aí pela amiga. apresentação. Obrigado. Eu fiquei Também quietinha só ouvindo e me identificando aqui com muita coisa que eu já passei na minha vida corporativa, viu? sim, exatamente. A Andressa Questão da também. vaidade, a questão do ego inflamado, muita gente boa também que agregou muito aí, que é, pensava muito além de um simples líder, que eu acho que foi o que me tornou mais líder em todas as empresas que eu já passei, foi entender que ele tinha autonomia para dar autonomia. Então, Uhum, enfim, sim. é muito bom. É muito bom relembrar também muita coisa Não, que a gente já vivenciou, né? exatamente. Não, mas o intuito de nós exercitarmos isso é, é exatamente isso. Na verdade, nós revisitarmos algumas questões, e uma vantagem que eu falo isso para vocês, tá? Assim, as pessoas aproveitam pouco algumas situações, que as pessoas acabam sendo muito imediatistas, elas não são muito estratégicas. Então, assim, o que nós proporcionamos hoje em uma apresentação, e essa discussão é muito importante, que você não vai achar num banco de escola, mas eu sempre ouvi e debati em grandes cursos, grandes vivências, e a gente tenta trazer essas discussões, essas experiências para o dia a dia. Então, por isso que eu quero deixar disponível. Tem muita gente que mandou aqui, eu recebi uns 8 aqui, WhatsApp, aqui, o pessoal, poxa, não vou conseguir participar, grava para mim. Eu falei, não tem problema, a gente grava. As pessoas só vão perder a oportunidade de discutir, assim como o Rodrigo contou as experiências dele, a própria Andressa vivenciou aqui o debate, e o debate é muito melhor. Eu gosto de debater. A Andressa sabe, né? Quando eu participo de outros eventos, que quero ficar quietinho, aí parece que eu não consigo. Eu vou lá e começo a debater, mas eu me seguro porque eu não sou palestrante, não sou o facilitador da noite. Eu estou ali como um mero ouvinte. Então, às vezes, é muito engraçado nesse sentido. Mas faz parte, né? Então, agradeço aí, Rodrigo, Ricardo Augusto, a Andressa, que está presente aí sempre
presente nos Muito nossos obrigada. eventos. Estávamos Você ontem também num agradece. grande evento. Eu, Estamos aí. eu agradeço também, Ricardo. Eu achei interessantíssimo. Realmente, pena que, né, como você falou, tudo tem que ser planejado e a gente até ultrapassou um pouco o tempo. Sim, sim. Eu também tenho aqui dois, uma de 10 e um de 5 que está aqui do meu lado, já querendo olhar o que quer, dá licença. Não, e faz parte, não tem problema nenhum. Estava trancado no quarto aqui para poder bater um papo tranquilo. Mas eu adorei o papo, foi importantíssimo, e principalmente todo esse conteúdo aí, se você puder disponibilizar, né, você tem um contato, e-mail, tudo, é bacana, Sim, porque ajuda a gente realmente fazer esse trabalho de revisitação, sim. como, né, você falou, hoje eu estou no meu negócio, já estou na minha segunda unidade, pensando na terceira, Aham. e vale dar uma olhadinha ali para buscar muita coisa aí, como a Andressa falou, muito interessante que a gente já vivenciou, e por questões diárias aí, né, de trabalho e tal, a gente acaba esquecendo e dá para ser feito de novo, dá para usar, dá para Sim, melhorar. sim. Muito bacana, foi É um muito interessante. exercício, né? Agradeço bastante e termino aí parabenizando, né, já dando um parabéns para sua filha pelo aniversário de amanhã, tá bom? Opa, muito obrigado aí, com certeza. Amanhã eu vou reservar o dia para ela. Já até bloqueei minha agenda. Gestão de Faça tempo. isso, é isso aí. Parabéns para Isso é Mari. importante. Tá bom, eu mando sim. Tchau, uma boa Beleza. noite, até mais. Você Obrigado, manda Boa então, obrigado. né, noite, o pessoal. conteúdo por e-mail, né, Rodrigo? Né, Sim, Ricardo? não, mando sim, pode deixar. Fala, Ricardo. Pode deixar que eu vou fazer o Valeu. seguinte: eu tenho o e-mail de todos vocês, eu vou mandar o conteúdo, vou mandar o link do YouTube que eu vou subir essa gravação e também ter Boa. lá meus contatos. Aí depois eu vou montar um grupo novamente, que eu tinha um grupo uns anos atrás, mas agora eu vou reativar um grupo da liderança e gestão inovadora. E aí no WhatsApp a gente fica batendo papo, vamos interagindo, porque eu vou ser bem sincero, tudo isso eu faço para reativar sempre todos os meus conceitos de tudo que eu faço. Então, eu dou treinamento, eu tenho iniciativas na própria ANAD, outras associações que eu participo, comissões, tudo. E assim, a melhor oficina é essa, né? O meu melhor aprendizado é esse. Então, nós estamos aqui para contribuir. Tá bom, gente? Obrigado a todos. Obrigado, viu? Uma boa noite, bom descanso aí. Até Boa mais noite, a todos. Boa pessoal. Obrigado. Tchau, Valeu, noite. tchau. gente. Obrigado. Tchau, Valeu. tchau. Até a próxima. Valeu. Tchau, Tchau. tchau. Até mais. Até a próxima.